Senhor, nós te pedimos que o Senhor use com poder e graça o pastor Luiz, que todas as palavras que o Senhor já colocou no coração dele possam transbordar em vida para os nossos corações, que o teu Espírito Santo, Senhor, encontre lugar em cada coração e em cada mente nesta noite. Usa o teu servo poderosamente, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que somente aqueles que vão se assentar na cadeira de igreja mais gostosa dessa cidade, se assente. Que delícia, hein? Meu Deus, muito boa, muito boa. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia lá na primeira carta, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o 10. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. Hoje eu quero refletir com você sobre uma joia muito valiosa, a mais bonita que existe na face dessa terra. Eu quero conversar com você hoje, que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre nós. Quem somos nós? Você está dentro de um prédio, ali, lá de fora tem um nome, Igreja Batista das Amoreiras. Aqui tem uma cruz enorme, simbolizando alguma coisa. E a pergunta, que também é o título da mensagem, é: quem somos nós? Eu tenho pensado sobre isso, acho que faz um mês que Deus colocou esse tema no meu coração. Por quê? Eu estava conversando com uma pessoa e perguntando: e aí, de qual igreja você é, né? Onde você vai? E a pessoa falou assim: ó, estou indo em igreja tal. Eu falei: mas e aí? Não, estou indo lá. Às vezes eu vou lá, às vezes eu vou lá naquela outra. Às vezes eu vou ali naquela perto de casa, às vezes eu vou naquela lá no centro da cidade. Não é minha ovelha, não falei nada. Mas quem somos nós? Se você for lá no meio da torcida de um time de futebol, aquelas organizadas, e perguntar: quem são vocês? Eles vão dizer assim: nós somos a torcida XYZ e nós fazemos assim, 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 assim. Se você perguntar para alguma seita, um membro de alguma seita: quem é você? Ele vai dizer: eu sou assim, 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 assim. Agora, quando eu pergunto para um cristão: quem é você? Eu já ouvi cada resposta. Eu sou evangélico. Eu sou da igreja, sou batista. Eu sou assembleiano. Eu sou universal. Eu percebo que há uma dificuldade, muitas vezes, da pessoa entender quem nós somos à luz de Cristo. Quando ele, conversando com o apóstolo Pedro, ele disse assim: Pedro, tu és Pedro, e apontando lá para uma rocha, ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, que ele estava falando que edificaria a sua igreja sobre ele mesmo. E ele falou algo impressionante depois, e por causa desta fala, e por causa da obra de Cristo, nós estamos aqui. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja prédio. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Faz assim com a sua mãozinha. Contra eu, contra você. Estamos vivendo isso, mas olha só o que o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 1. Portanto,
Ele aqui estava falando de vários aspectos dessa questão da igreja, da esperança da vida eterna. O pastor Rafael hoje de manhã pregou sobre a eternidade. Ele aqui estava falando sobre isso, fazendo uma chamada para que os crentes fossem crentes de verdade. E aí ele diz: portanto, eu vou explicar para vocês quem somos nós. Portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, está se referindo ao povo judeu, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também, o quê? Então Jesus olha para mim e para você e diz assim: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, citando o Antigo Testamento: ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam, por quê? Porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Mas você, meu irmão aqui da Igreja Batista das Amoreiras, nós, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Quem somos nós? Sou evangélico, sou batista. Não, eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou tudo isso que Ele está falando aqui. Mas o contexto para o qual Jesus dizia isso, e o apóstolo Pedro, então, sendo usado pelo Espírito Santo, ele escrevia para uma comunidade de igrejas que estava na atual Turquia, ali naquela região. Quem eram aqueles que recebiam esta carta, que possivelmente Pedro aqui já estava lá em Roma, para um pouquinho depois ser martirizado? Quem eram eles? Eles eram escravos, eles eram pessoas que eram excluídas da sociedade, eles estavam sendo perseguidos por Nero, o Deus considerado pelo Império Romano, pelo povo romano, o Deus daquela época, aquele que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes. Eles estavam sofrendo horrores. Por quê? Porque eles tinham uma identidade.
eles eram igreja. Por isso, ouça você que está aqui nesta noite, dentro de um prédio, o mais bonito dessa cidade, o mais lindo, o mais charmoso, o que tem cadeira mais bonita, porém, que não cabe Deus aqui dentro. Deus é maior do que ele, porque o próprio Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e portanto ali será a igreja do Senhor Jesus. Seja embaixo da ponte, seja lá nas catacumbas, seja aí onde vocês estão agora, recebendo essa carta, sendo perseguidos, ou seja num prédio maravilhoso, que demonstra a fé de um povo, o zelo de um povo, a expressão de fé do Deus que está no meio desse povo, através da edificação de um templo, que honra o seu Deus. Mas nós temos que ir além, nós temos que saber que este prédio está aqui para servir a igreja de Cristo, e não para que Cristo o sirva. Esse prédio serve a igreja de Cristo, que sou eu e você, e devemos usá-lo na sua plenitude, porque muita gente suou sangue, investiu muito dinheiro, gastou muito tempo em oração, buscou muito a Deus, para ver tudo isso acontecendo, para que a igreja de Cristo estivesse sentada hoje numa poltrona, linda, maravilhosa, porque o nosso país, graças a Deus, nos dá esta liberdade de podermos cultuar o nosso Deus num prédio onde está escrito, é igreja. Você pode entrar, que ali você vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te libertar, vai te salvar. Aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando estamos aqui, e quando vamos lá para fora, continua sendo igreja. Você, diga assim, eu sou igreja de Jesus Cristo, aqui lá fora, aleluia, oh Deus maravilhoso. Jesus vem e traz uma nova realidade. Ele disse, o reino de Deus é chegado a vós. Mas Jesus, onde vamos te adorar? Adorar a Deus, eu tenho que ir lá em Jerusalém, ou eu tenho que ir lá em Samaria? Não, adore em espírito e em verdade, seja lá no templo, seja lá no deserto, seja onde for, adore em espírito e em verdade. E ele falava isso para uma cultura que, quando você olha para ela, por exemplo, as culturas pagãs, eles precisavam de um lugar para dizer, aqui Deus está, o Deus, o pseudo-Deus deles está. Por exemplo, se você vai lá para a Grécia, você tem o tal do oráculo de Delfos. Lá é um lugar onde, segundo a tradição, para aqueles diabólicos lá, diabrados, ali Deus fala para eles, o Deus dele, que não existe. Se você vai lá para Éfeso, existia o templo de Diana dos Efésios, um templo enorme, gigante, 127 colunas de 20 metros de altura, para um Deus inexistente, mas era onde Deus se manifestava. Agora, se você vai para o judaísmo, você tem também a expressão do templo. Tudo bem, não tem deuses, não tem imagens, não tem nada, mas ali era onde Deus se manifestava, ou a presença de Deus falava com eles, mas eles inverteram tudo, eles entenderam errado. E quando você vai lá, por exemplo, tem lá a pedra que começou tudo aquilo, 650 toneladas, está lá para quem quiser ver, lá no fundo. Imagina. Mas Jesus, ele vem com um discurso diferente. Jesus, ele vem dizendo o seguinte, olha, eu vim do céu, estou aqui, o reino de Deus é chegado a vós, para agora, não mais em Jerusalém, não mais em Samaria, mas em qualquer canto da terra, inclusive em Campinas, eu construir uma casa espiritual. Nós somos as pedras vivas, não de um templo de
pedra, de outros materiais como os nossos hoje, mas pessoas. Quando alguém perguntar para você, quem é você? Você vai dizer assim: eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a expressão do amor de Deus nessa terra. Eu sou sal, eu sou luz. Eu tenho um lugar onde nós nos reunimos, que toda a igreja se reúne como comunidade. Eu sou a igreja de Cristo. Não fale eu sou evangélico, eu sou batista. Não, fale eu sou a igreja de Cristo. E vou lá na igreja batista cultuar o meu Deus. Lá tem um templo edificado para ser usado pelo reino de Deus, para servir de ferramenta. Mas eu sou pedra viva na mão do Cristo. Eu sou parte desse corpo chamado Igreja do Senhor, que é o que mais de lindo existe na face da terra desde que foi inaugurado. Deus disse, Isaías 66, o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa é minha vez de edificar? Tal casa será meu local de descanso? Deus está aqui nesse momento, porque Ele está em todos os lugares, mas Ele está aqui porque a igreja de Jesus Cristo está aqui. Este é um lugar onde o Evangelho é pregado, assim como lá embaixo da ponte, se alguém estiver pregando agora, assim como na televisão está falando, mas a igreja orgânica, aquela que é linda e maravilhosa, está aqui reunida. Estou olhando para ela, e Deus tem algo com você, como as pessoas. É com você que Deus tem algo, é com você, e isso é maravilhoso. Pedras vivas, unidades de membros. O nosso templo é lindo, né? Maravilhoso. Mas a igreja de Cristo, nós, como corpo de Cristo, é muito mais. Por quê? Porque ela é a expressão de Deus na face da terra, e ela também é, assim como Cristo foi, nós também podemos ser considerados pedra de tropeço, para quem não quiser ouvir a nossa mensagem, porque nós fomos chamados para anunciar uma mensagem, e a nossa mensagem é muito simples, nós contamos história de um Deus que nos amou de tal maneira, que veio até nós para nos salvar, e você fala isso, e você conta isso para as pessoas, e você anuncia, e muitas vezes você é tido como escandaloso, muitas vezes o seu cônjuge, ou seu filho, a sua mãe, o seu vizinho, seja lá quem for, olha para você e fala, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é um escândalo. A igreja de Cristo, ela continua sendo, para quem não crê, a pedra rejeitada, porém, é uma pedra de tropeço, porque não diz respeito a mim e a minha voz, mas diz respeito àquele de quem eu estou falando e anunciando. Ele é uma rocha eterna, que jamais, nunca foi, não é e jamais será abalada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porém, esse Deus, a linguagem de Jesus, é uma linguagem diferente. Jesus chega e Jesus não gosta de trabalhar com marketing. Se tivéssemos lá naquela época olhando para Jesus, talvez olhássemos e dizíamos assim, poxa vida, mas isso daí não é o carpinteiro ali, o filho de José? De repente agora ele é preso, mas olha aí, ele está apanhando, olha lá, ele está sendo crucificado como se for um bandido. Eu acho que deu errado. Na linguagem de hoje de muitas pessoas, deu ruim. Este não é o Messias que muitos esperavam, mas este é o Salvador dos pecadores que veio tomar o nosso lugar. E assim, começar a edificar, para que dure para toda a eternidade, e para que as portas do inferno jamais prevaleçam, esse Cristo veio tomar a nossa forma, morrer a nossa morte, ressuscitar,
para que eu e você pudesse ser chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. E há muitas implicações interessantes para a gente considerar. O Salvador do ser humano, este é o Deus encarnado que veio salvar os excluídos e fazer desses excluídos pedras vivas, edificação espiritual. Quando Jesus olha através do seu Espírito aqui esta noite, eu vejo as cadeiras lindas, eu vejo vocês, mas o Espírito Santo, quando ele olha aqui, ele vê partes dos membros do corpo de Cristo. Ele olha aqui, ele vê pessoas que eram também escravas de alguma situação, mas que de repente encontrou o Salvador. E porque encontrou o Salvador, diz o texto bíblico, esses escravos, excluídos, que não era povo, o povo na época era o representante do Império Romano, quem era romano era povo, gentil não era povo, esses excluídos não eram povos, não existiam, eles eram escravos, e Deus, através de Jesus, vem exatamente para estes. E Deus, através de Jesus, fala assim: eu escolho vocês para demonstrar o amor que excede todo e qualquer entendimento, que é grande demais, que não consegue ser medido, calculado. Eu escolho vocês para dar a vocês uma nova identidade. Eu nasci alguns anos atrás. Lá na minha identidade está escrito Luiz Carlos Lopes, natural de Ibaiti, no Paraná. Aí no dia 25/11 de 1995, foi acrescentado nesse RG um complemento. Luiz Carlos Lopes, filho do Deus vivo através de Jesus Cristo. Luiz Carlos Lopes, livre dos seus pecados, da condenação eterna, coerdeiro com Cristo dos céus de glória. Luiz Carlos Lopes, que aqui na terra é tido como brasileiro, agora herdeiro do reino de Deus, representante do grande Deus na face da terra. Eu não era ninguém, não tinha nada, mas agora, diz o texto que eu sou uma geração eleita, e eu nem precisei pedir, eu apenas tive que aceitar. Deus já tinha votado em mim, já disse: você está eleito. Eleito para quê, Senhor? Para herdar o reino dos céus. Isso aconteceu com você também? Como no Êxodo houve o resgate, Deus resgatando aquele povo escravo lá do Egito, tira-os de lá e diz assim: agora vocês passam a ser o Israel de Deus, vocês passam a ser o meu povo, através de quem virá o meu filho. E igualmente Jesus Cristo veio e andou por essa face da terra através do seu Espírito Santo, e da igreja que atravessou oceanos, chegou até nós, anunciou que havia um Deus maravilhoso que me amou e que te amou. E agora ele diz assim: você que não era ninguém, você que está excluído, agora houve também um resgate, agora você é tido como povo de Deus, agora você é filho do Deus Altíssimo, e isso tem que mudar tudo na nossa vida. Por isso que nós, Igreja do Senhor Jesus, nós não somos iguais às pessoas lá fora, que não têm Jesus Cristo. Nós temos uma visão diferente, nós temos um entendimento diferente, nós temos a graça sobre nós, nós temos a unção do Espírito sobre nós. E se Deus não cabe num prédio enorme desse daqui, Deus coube no meu coração, Deus coube no seu coração através do seu Espírito Santo,
para dizer, não mais em prédio, não mais em lugar nenhum, mas no coração de cada um que levantar a mão e falar assim: eu quero Deus como meu Salvador. Nós somos Cristos andando pelas ruas. Nação santa, povo exclusivo, santo e exclusivo, um monte de indivíduos. E olha, irmãos, não tem um bonzinho aqui dentro, não tem. Assim como Jesus, ele olha para Pedro, Pedro teve a coragem de negar: não conheço, não sei quem é, nunca vi, você está enganado. Ele olha para Tomé, Tomé fala assim: eu não acredito. Ele olha para Judas, e Judas o trai. Não tem um bonzinho, mas diz o texto bíblico que Jesus os amou, e amou até o fim. Jesus sabia que Judas ia trair, mas ele lava os pés de Judas, ele trabalha com Pedro, ele trabalha com Tomé. Não existe um bonzinho. João queria que fogo fosse mandado do céu, era um barra pesada. E nós, de igual maneira, fazemos muitas vezes iguais. Onde vivíamos, o que fazíamos, como vivíamos. Somente o poder de Deus para transformar. Mas a boa notícia é que Jesus continua nos amando e nos amará até o fim. Eu vim trabalhar na igreja, convidado pelo pastor Rafael, Deus me escolheu em 2005. Trabalhava num banco e assumi uma agência geral do Banco Bradesco. O camarada estava me promovendo. Eu cheguei lá para ele e falei assim: agora eu preciso que você me mande embora. Mas como assim te manda embora? Você vai trabalhar em outro banco? Eu falei: olha, não. Mas onde você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou trabalhar na igreja. Igreja? Como assim? Eu sou crente em Jesus Cristo. Tá, eu sei que você é evangélico. Eu falei: não, eu sou crente em Jesus Cristo. Não, eu não acredito. Quanto você vai ganhar lá? Eu dobro o valor. Eu falei: se o senhor dobrar o valor, vai dar 30% que o senhor me paga hoje. Pode dobrar, não tem problema nenhum. E aquele homem não acreditou. Ele falou: me leva até a sua igreja, que eu quero ver se é verdade. Entramos no carro dele, o diretor regional trouxe ele aqui nesse lugar. Estávamos em construção. 2005, estava fazendo lá a parte de baixo ainda. O prédio aqui estava vazio. Aquele homem, a hora que ele chegou aqui, ele ficou olhando, chamado Luiz também, Luiz Marabese. Ele olhou e falou assim: você é louco? Eu falei: é por Jesus eu sou. Você vai trocar o seu salário, os seus benefícios, tudo aquilo que você tem por um trabalho aqui? Eu falei: vou. Por que você vai fazer isso? Porque essa é a minha natureza. Se Deus me chamou, eu não vou dizer não, está dito sim. E aquele homem então saiu, foi embora, não entendendo nada do que eu fiz. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando você fala que é crente, quando você fala que é da igreja, quando você fala que é um dizimista, quando você fala que o seu dinheiro é para promover o reino de Deus e não de Satanás, se ele é colocado aqui na igreja, quando você fala que você vem ao culto, quando você fala que você tem uma função aqui na igreja, quando você fala que você foi liberto do pecado, quando você fala que você está indo para o céu, quando você fala que Jesus é o único caminho, lá vem de novo as pessoas desacreditando, mas nada pode resistir o poder de Deus. E eu me lembro muito claramente, Deus, Ele é especialista
em pegar derrotados, em pegar excluídos, em pegar pessoas problemáticas e transformá-las em igreja. Porque o que nos une aqui neste lugar é um ponto em comum, é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Quando nós perdemos isso de vista, nós temos problemas. Se o irmão pisa no pé, eu fico bravo. Se o outro faz alguma coisa, eu também fico. O pastor não falou direito, a igreja está muito quente, a cadeira agora é muito macia. Problemas vão existir. Mas, se você entende quem você é, e se você entende um pouquinho da história do seu povo, do meu povo, do nosso povo, o que eles enfrentaram no começo da era cristã, e depois, durante a história, até mesmo aqui no Brasil, e ainda enfrentam por aí afora, especialmente nos países que não permitem o cristianismo, você vai falar assim: poxa vida, eu estou deixando a desejar, eu preciso de mais, eu preciso mais, eu preciso buscar mais a Deus. E ninguém vai resistir. Por quê? Irmãos, nós temos que mostrar, nós somos contadores de história. Pastor, a psicologia tem resposta? Deve ter para algumas coisas. Pastor, remédio tem resposta? Tem para algumas coisas. Pastor, um bom conselho tem resposta? Tem para algumas coisas. Pastor, o problemático lá veio, pediu ajuda, e às vezes a gente dá um de especialista. A gente vai lá e fala: faz assim, 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 assim. Mas pastor, já tentou, já foi, já veio, já foi, já ficou internado não sei na onde, já voltou, já fez não sei o que mais. Pastor, ninguém tira o camarada daquela realidade que ele está, ou a camarada, ninguém tira. Mas a igreja de Jesus está na face da terra. A minha experiência com a igreja de Jesus, ela começou assim de uma maneira muito especial. Começou dentro do ônibus, e não foi da nossa igreja, foi um ônibus de linha. Pensa num camarada problemático, com decalques, com problemas, com baixa autoestima, com síndrome não sei do que mais, não sei do que. História de ser humano, cada um tem a sua. E eu tentava buscar ali as respostas. A Zíbia Gasparetto não tinha resposta. O Raul Seixas também não tinha resposta. Aí eu falei: mas o Zeca Pagodinho deve ter. Também não tinha. Aí eu fui procurando. Não tinha resposta. A minha irmã se converteu. E eu falei: agora ficou feio o negócio. Foi para a Assembleia de Deus, converteu. E ela chegou em casa um dia e falou assim: agora eu sou crente. E você também vai ser. Eu falei: eu? Não. A minha vizinha do lado, Dona Cida, ela chegou e falou assim: você, né? Fazer o seguinte, você sabe que eu sou crente, que meu marido é crente, que a gente prega o evangelho, que você briga com a gente direto. Um dia, você vai ter um encontro com Jesus, e não vai demorar. Tá bom. Eu saía de casa 15 para 7 da manhã para pegar o ônibus. Eu entrava naquele ônibus, segunda-feira, final de semana difícil, barulhinho do Fantástico, lembrava na semana, um monte de problema, aquela coisa. Eu entrava no ônibus, tinha 2 irmãos, de carne e de fé, 2 assembleianos. Os camaradas estavam cantando o hino dentro do ônibus. Eles tinham um brilho no rosto, e eu chegava do ladinho, ficava assim, tentava sentar o mais perto possível, porque aqueles 2 irmãos, eles tinham algo, eles não falavam comigo, eles não me evangelizaram falando, mas eles tinham algo que me enchia de paz, e que eu não tinha. Quem somos nós mesmo? Quem somos nós? Aqueles 2 estavam sendo igreja, segunda após segunda, e eu entrava e falava: mas como é que pode um camarada desse segunda-feira estar cantando? E às vezes a gente não combinava o ponto, às vezes eu entrava primeiro, às vezes eles entravam depois. Quando eles entravam, eu já vi o rosto do camarada, um pessoalzinho, assim.
acho que eram nordestinos, não sei sim, mas falavam diferente, mas eles entravam com uma alegria, mais uma alegria, mais uma alegria, que eu falava, meu Jesus, como isso entra na minha alma, quem são eles? Logo na sequência eu conheci uma pessoa desta igreja, e aquele camarada ficou no meu pé, por 2 anos, dizendo assim, Deus tem uma obra na sua vida, e tudo isso que você tem aí, você vai abandonar, contando história para mim, o que Deus fazia na vida dele. E lá em novembro de 95, se não me engano, dia 25 de novembro, eu entrei nesta igreja, prédio, que era ali no São Bernardo, estava pregando o nosso pastor, pastor Jorge. E aquele homem no final do culto, depois de 2 anos de tentativas consecutivas lá do irmão me evangelizando, eu entrei naquela igreja, e no final eu cheguei lá, o pastor estava pregando sobre dízimo, e era um problema que eu tinha dinheiro na igreja, meu Deus do céu, e o homem pregando de dízimo, e no final ele falou assim, e você que está aqui, precisa de Jesus Cristo, levanta do seu lugar e aceita Jesus agora. O pastor jamais ia falar de pessoa aceitar Jesus numa pregação de dízimo, ele nunca vi ele fazer isso. A hora que ele falou aquilo, eu estava com a cara lá no chão, aí eu entendi que não era nada daquilo que eu procurava antes, nada daquilo deu resultado, e assim acontece com muita gente. Soluções existem, inúmeras por aí, mas são todas pseudo-soluções, mas quando você toma um banho do amor de Deus, e o Espírito Santo entra na sua vida, não existe nada que resista, todo mundo se transforma. Se o camarada é bandido, deixa de roubar e vira crente, se o camarada, não importa quem seja, ele passa a ser igreja do Senhor Jesus. Ele deixa de ser alguém à margem da sociedade, ele é trazido para um povo chamado povo de Deus, aonde ele encontrou misericórdia, aonde ele encontrou graça, aonde ele encontrou perdão, aonde ele encontrou um povo para chamar de meu povo, meus irmãos, e nós temos um único Deus, o Deus vivo, que nós não temos uma representação física dele, não dá para pôr ali, se colocasse na cruz estava errado, porque ele saiu da cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, mas hoje ele age, ele está aqui, a expressão dele na face da terra, sou eu e você, por isso que nós temos que contar histórias, daquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu já vi cada teólogo falando de Deus, eu já vi cada pregação assim rebuscada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas quando alguém chega e fala assim, olha, eu não era ninguém, mas eu fui amado por Deus, e um dia eu me prostrei diante de Jesus, eu levantei a minha mão, fiquei caído na frente dele, falando assim, Jesus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É a maior pregação que alguém pode fazer, contar aquilo que Jesus fez na vida dela. E nós hoje, igreja do século 21, a gente é esperto no zap, a gente é esperto na internet, a gente é esperto para falar um monte de lorota, mas a gente é lento para falar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Conte história, meu irmão, conte história, minha irmã, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Você tem visto aquilo que Deus está fazendo aqui? O pastor contou das cadeiras, estamos há tantos anos tentando comprar isso, não consegue, mas quando Deus fala, agora é a hora, tudo acontece. Não existe pandemia, não existe economia, não existe nada que impede o mover de Deus. Não existe nada que vai impedir o mover de Deus na sua vida. Apenas seja igreja. Olha só,
recursos diversos fracassaram, mas o amor de Deus e a graça jamais fracassou. Ela ainda está disponível. Portanto, você vai sair hoje daqui, e você nunca mais vai falar assim: eu sou igreja só lá dentro da igreja, do prédio. Você é igreja onde quer que você esteja. Entendeu? Você é igreja. Você é um representante do corpo de Cristo. Você leva no seu DNA um sangue poderoso, que é o sangue de Cristo que te libertou. Então você tem que contar história. Você tem que falar do amor de Deus. Você tem que deixar as pessoas saberem o que Deus fez por você. Não tenha medo. Fale: pastor, eu não sei pregar conforme o senhor prega aí no púlpito. Conte história. Conte aquilo que Deus fez na sua vida. Isso é pregação. É assim que vai, é assim que cresce. E traga a pessoa aqui para o prédio, para que ela seja investida de conhecimento, seja batizada, se transforme num soldado que junto com a gente continua. Simples assim. Domingo que vem teremos essa oportunidade de trazer todas as pessoas que temos contato. E você precisa ser esse corajoso. Por quê? Porque Jesus Cristo teve coragem, olha só, Jesus Cristo teve coragem de cruzar um abismo entre céus e terra, ser humano, estabelecer uma ponte, que é Ele mesmo, para que todo aquele que quiser crer, não tropeçar na pedra, mas aceitar, seja salvo. Quando eu olho aqui, eu vejo um monte de gente ruim. Se me der um espelho, eu vou ver outro ruim, porque o único bom é Deus. Mas todos estes ruins, que agora ficou um pouco melhor depois de Cristo, amém? Encontrou graça, encontrou misericórdia diante de Deus. Não existia, não era povo, era povo do diabo, agora é povo de Deus. Pedra viva de uma edificação espiritual que abala a face da terra, porque o seu Deus, aquele que disse que as portas do inferno não prevaleceria, está vivo e está no meio da igreja. Não tenha medo. Quando você falar, lembre-se, a pessoa vai ouvir a sua voz, mas será o Espírito Santo falando no coração daquela pessoa. E cuide do seu testemunho, assim como aqueles irmãos ali da Assembleia, não sei nem o nome deles, mas aqueles camaradas tinham uma graça, tinham uma unção, tinham um poder, tinha algo neles, que agora eu sei o que é, que me evangelizava sem abrir a boca, só cantando corinhos lá da Assembleia de Deus, que eu nem sei mais qual é, no busão de manhã indo para trabalho. Qual é a sua história? Conte ela, porque você é a igreja de Cristo, você é uma pedra viva dessa edificação espiritual, você é o corpo de Cristo andando pelas ruas desta cidade. Se coloque em pé, que eu quero fazer uma oração por você. Ah, meu Deus, que oração a gente pode fazer? Você que está aqui e que provou desse amor, e que esse amor está jorrando no seu coração, você pode agradecer a Deus, porque o maior milagre já aconteceu na sua vida. Leve ele a outras pessoas. Talvez tenhamos alguém aqui nesta noite que está precisando tomar um banho do amor de Deus, está se sentindo culpado, está se sentindo excluído. Se morrer hoje não sabe para onde vai. Eu te digo, se você não sabe para onde vai, você já tem destino certo. Existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, e ele falou com você durante essa mensagem, e ele te disse assim, ó, você encontrou resposta em outras coisas? Não, né?
Mas em mim, em Jesus, você encontrará a resposta que você precisa. Porque eu, Deus, sou do tamanho do buraco que existe na sua alma e eu quero preenchê-lo. Todos com os olhos fechados? Feche seus olhos e abra o seu ouvido agora espiritual para o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, correntes sejam quebradas agora, ouvidos sejam abertos. Não resista o mover do Espírito Santo. Renda-se a Ele, porque Ele te ama e Ele está aqui. Você que precisa tomar um banho do amor de Deus nesta noite, para que Ele transforme a sua vida em algum aspecto, dê um sinal com a sua mão bem alto, onde você está? Bem alto assim, ó, levanta, é isso, bem alto, isso mesmo, levanta, bem alto. Você precisa tomar um banho do amor de Deus, isso. Pastor, preciso tomar um banho desse amor. Preciso. Continue com a sua mão levantada. Você que está aqui nessa noite precisa se reconciliar. Olha só, pastor, eu já fui mais igreja, hoje parece que eu estou meio capenga. Você precisa do Espírito Santo e Ele está aqui. Eu quero fazer uma oração com você, para que esse milagre aconteça e você seja oxigenado de novo para ser igreja. Se você está nessa condição, levanta a mão também, quero ver, isso. Eu vou pedir para que todos vocês venham aqui à frente rapidinho, observando aqui o distanciamento. Vem aqui que eu quero fazer uma oração por você. Sai do seu lugar, temos espaço aí, vem cá. Vem aqui na frente do altar, aqui. Vem correndo, falando assim: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, pode vir aqui pertinho, isso, pode vir aqui pertinho. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus tocar os corações. Hoje é dia de Deus mover o poder dele na sua vida. Hoje é dia de Deus ressuscitar soldados para que sejam fortes na presença do Senhor. Chegou todo mundo? Você que está aí no banco, não resista, venha. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O amor de Deus está nesse lugar. Ele está aqui. É isso aí. Quem estava na galeria já desceu? Desceu, não? Igreja do Senhor Jesus, vamos levantar as mãos para esses que estão aqui à frente. Senhor, pela atitude de fé dessa pessoa, escreva o nome dela no livro da vida. Ela está se curvando diante de ti, Jesus, assim como me curvei um dia e falei: Senhor, eu não aguento mais viver longe de ti. Eu te encontrei e agora eu quero ficar na tua presença para sempre. Anota isso, Senhor, no teu altar agora. Anota o nome dessa pessoa no livro da vida. Sela a alma dela para a eternidade. Eu repreendo, anulo, desfaço no poder do sangue de Jesus tudo aquilo que essa pessoa fez de aliança com o diabo. Eu quebro isso agora no poder do sangue de Jesus, e essa pessoa agora tem uma aliança com Cristo, e a partir desse momento ela também se torna, na prática e no reino espiritual, no universo espiritual, igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela agora é povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, exclusivo de Deus, para manifestar a grandeza daquele que nos amou, e nesta noite está sendo manifesto, em nome de Jesus. Alegre-se, igreja, porque houve salvação neste lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, alegre, feliz, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus nos deixou com a missão de celebrar o que Ele fez por nós, e nós celebramos isto, que é a Santa Ceia, sendo igreja. A igreja na terra nunca se expressa com tanta unidade quanto na hora da Santa Ceia. Todos nós mostramos que comemos da mesma fonte, bebemos da mesma fonte, somos sustentados pelo mesmo Senhor
Jesus Cristo. Peço que você pegue agora o seu elemento da Santa Ceia que você pegou ao chegar aqui. Todos que estão em Cristo devem participar. Há um engano que as pessoas têm, às vezes, de não participar porque se acham indignas. E todos nós o somos. Quem te faz digno é o Senhor Jesus. Por isso participamos. Participamos aqui e celebramos a dignidade dEle, não a nossa, a dEle. Por isso participamos, porque Ele nos faz dignos e justos. Alguém de vocês, ao chegar aqui, não pegou esse cálicezinho com um pãozinho? Alguém de vocês, levante a mão alto que o obreiro vai te ajudar neste momento, levando até você. Alguém não pegou? Levante a mão. Não estou vendo ainda nenhuma mão levantada. Já está sendo aqui o rapaz ali no meio. Os obreiros, por favor, mantenha a mão erguida até o obreiro chegar em você, por favor. Porque é muita gente e às vezes as pessoas não percebem. Nós estamos nos acostumando aos poucos nessa modalidade. O que importa é você pegar ele agora, como os pastores pegaram aqui, e coloque numa posição de destaque, como nós estamos fazendo aqui. Tanto o pão quanto o suco de uva. Se você não abriu ainda, aguarde um pouquinho, mas participe da oração. O pastor Rogério, logo depois da leitura que eu fizer aqui do texto, ele vai fazer a oração. Jesus ensinou o apóstolo Paulo, e ele agora estava ensinando uma igreja que ficava na cidade de Corinto, assim como ensina-nos também a palavra de Deus aqui em Campinas, dizendo assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, um pão como este aqui, um pão que estava ali à mesa celebrando a Páscoa judaica da saída do Egito. Ele agradeceu e partiu e disse: este é o meu corpo. Se você hoje sabe o que Jesus já fez e sabe do que ele falava, nem sempre entende. Imagine os discípulos que estavam ali olhando para ele, segurando aquele pão, e ele falando: isto é o meu corpo. E ele diz: isto é o meu corpo que é entregue por vocês, comam dele em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido, ele tomou o cálice e levantou aquele cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. A aliança tem que ser confirmada por a honra de alguém, pela palavra penhorada de alguém. Às vezes se firmava uma aliança também com uma troca de presentes ou com um patrimônio envolvido, que seria o penhor. Ele diz: a base, a força, é a confirmação dessa aliança. Ele diz assim: confirmada com o meu sangue. Você pode repetir essa parte? Confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória. Eu não sei o que você está pensando agora, mas a partir de agora você só vai pensar no sacrifício de Jesus por você, por todos nós. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam. Nós estamos agora aqui anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Juntamente com o pastor Rogério, faça a sua oração consagrando esses elementos aqui e nas tuas mãos também para esse propósito. Senhor Jesus, nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, onde seu corpo foi rasgado, o seu sangue derramado, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ser igreja, para que nós pudéssemos ser povo de Deus e estarmos aqui hoje reunidos para comemorarmos tão grande salvação. Meu Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por nos livrar da condenação eterna. Muito obrigado, Jesus. E eu lhe peço, Senhor, abençoe agora esses elementos, o pão, o suco de uva, porque isso, Senhor, isto representa a tua grande obra na nossa vida para a nossa salvação. Te louvamos, te engrandecemos, e que nós possamos sempre estar gratos a ti por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Segura este cálice na sua mão, também o pão, e você vai cantar a história deste momento. Jesus Cristo numa cruz, se entregando por mim e por você. Eu amo a mensagem da cruz. Cante comigo.
Foi assim, ó. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Declare o teu amor, o teu compromisso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Ó que lindo. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória
narrativa em Mateus nos fala que enquanto eles participavam naquele momento, festejando a Páscoa, Jesus tomou um pão, como este, o abençoou e em seguida o partiu, dizendo assim: este pão é o meu corpo, que é dado por vocês. Pão alimenta, pão fortalece, pão gera vida. Jesus olhava para os seus discípulos e dizia: em mim vocês serão saciados, em mim vocês serão alimentados. Ó Jesus, andaremos neste mundo, é uma jornada, num ambiente hostil, não pertencemos mais a esse mundo. Eu alimentarei vocês, eu fortalecerei vocês em meio à pandemia. Enquanto muitos crentes esquecerão da importância de quem eu sou, vocês se reunirão num lugar chamado Amoreiras, e vocês farão questão de estar na minha presença, para assim alimentar a sua fé. Jesus é suficiente para alimentar a sua fé. Jesus é suficiente para fortalecer, para você chegar no teu destino em Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu, e nele nós temos a resposta que precisamos. Todos os seus discípulos, de uma só vez, pegaram aquele pão, cada um pedaço. Um olhou para o outro e disse: vamos nos alimentar de Jesus. Nós não nos alimentamos mais da história da saída do Egito, nós nos alimentamos agora da história da entrada no céu. Aleluia! Se você faz parte dessa jornada, se você está a caminho do céu, participe, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Coma neste momento. Lembre-se de quem você, por causa de quem você está participando. Lembre-se que a única condição para esse momento é fazer para a honra e glória do Senhor Jesus e pelo que Ele fez por nós, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então Jesus tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, e então olhou para os seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Toda vez que você apela para que o sobrenatural haja na vida natural, você ora em nome de Jesus. Você apela para a base, para a força, para a razão de ser dessa aliança. Jesus já alcançou milhares e milhares e milhares de pessoas nos últimos 2000 anos. Mas nesse último tempo, Ele tem alcançado a mim e a você. E assim como Ele derramou seu sangue na cruz, neste instrumento aqui de distribuição, representa o sangue de Jesus, que foi derramado para alcançar, e pelo testemunho de um, pelo testemunho de outro, esse sangue percorreu a história e chegou até mim, até você, chegou a nós para ser. O que você tem na mão é o selo, é a marca, é quem sustenta, é quem reconhece o sacrifício como autoridade e como suficiente. Veio até você para fazer de você uma nova criatura, gerado a partir do sacrifício de Jesus. E chegou a quem mais? A quem mais? A quem mais? Deixa eu ver. Então agora você não vai simplesmente participar, você vai lembrar do que Ele fez para que este momento chegasse, para que eu e você fôssemos feitos dignos
diante dele, e você vai celebrar a tua aliança com Deus no sangue do Senhor Jesus Cristo. Participe com alegria. E no teu coração, na tua alma, no teu físico, na tua boca, glorifique ao nome do Senhor. Sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem, sim, eu amo a mensagem, sim, eu amo, Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Você chegará lá. Até por uma coroa trocar. Levante suas mãos em sinal de busca, direção e devoção a Deus. Senhor, neste momento, eu abençoo o mês de outubro de todo esse povo que aqui está e que também está cultuando a Ti pelo YouTube, pela internet. Senhor, que esse mês o céu se abra sobre nós. Meu Deus, que esse mês possamos aprender mais da Tua palavra nos cultos de terça-feira, que o sobrenatural se manifeste a nós nos cultos de sábado, que o alicerce da fé se fortaleça em nós na escola bíblica, e que os cultos de domingo sejam verdadeiras festas de salvação. Deus, eu abençoo a Tua igreja, porque o Senhor já selou com o Teu sangue, que nós merecemos em Ti sermos ouvidos no trono da graça. Senhor, põe Teus anjos a nosso serviço, a serviço dos que hão de herdar a salvação, guardando-nos e livrando-nos do mal, protegendo-nos em viagens, em percurso na cidade, livrando-nos desse vírus maligno que tanto está prejudicando e judiando das pessoas. Senhor, que a Tua igreja siga triunfante e feliz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guarde. Contribua, faça a sua oferta, a sua contribuição nas taças, tanto na saída quanto nas taças aqui à frente. E Deus te dê uma semana de bênção até terça-feira, respondendo porque Jesus é o centro da tua fé. Até lá.